filhos, tenham muitos e muitos filhos, e espalhem-se por toda a terra. Tenham muitos e muitos filhos, e espalhem-se por toda a terra. O que você pode fazer para poder agradar muito uma pessoa? O que você pode fazer para poder agradar muito uma pessoa? Se você não sabe, eu tenho a resposta. Para você agradar muito uma pessoa, basta fazer o que ela gosta. Basta fazer o que ela gosta. Isso você estará agradando muito a pessoa no qual você deseja agradar. Nos dias de hoje, queridos, como igreja, nós somos levados a agradar a Deus. Fomos criados para poder agradar a Deus. Mas há uma pergunta: o que temos feito para poder agradar a Deus? Do que é que Deus gosta? E o que temos feito para poder agradar a Deus? De que maneira temos agradado a Deus? E como e com o que temos agradado a Deus? Eu faço uma outra pergunta em cima dessa pergunta, dizendo: será que as palavras bastam? Será que ouvir orações, será que as orações agradam a Deus? Ou será que ouvir música de louvor, música de adoração dos seus filhos, será que isto realmente agrada a Deus? A Bíblia, querido, ela nos revela o que Deus mais gosta. Neste texto que nós lemos, aí está uma dica do que Deus mais gosta. Deus gosta que novos filhos gerem muitos filhos. Você que está chegando para a igreja agora, você que está nascendo de novo, você que é novo filho, você também foi chamado para poder gerar filhos. Todos nós somos chamados para isso. Eu fiz essa semana uma pesquisa na Bíblia sobre essa expressão muitos filhos, e eu me despertei para o número de vezes que ela aparece. Mais ou menos 38 vezes aparece a expressão muitos filhos. E descobri que a primeira bênção que Deus ministrou ao homem foi essa. Também percebi que Deus mesmo é quem mais vezes expressou a palavra muitos filhos, que chegou ao ponto de falar com Abraão, lá em Gênesis capítulo 15, versículo 5. Olhe para o céu e conta as estrelas, se puder, pois bem, será esse o número dos seus descendentes. Deus, Ele foi o primeiro que ministrou sobre o homem, em cima do homem, sobre ter muitos filhos. E nessa meditação, nesta manhã, veio a lembrança da expressão lá do Novo Testamento, em que Jesus também usou muitas vezes com os discípulos essa mesma palavra. Lá em João capítulo 15, versículo 16, olha o que Jesus disse aos discípulos: escolhi vocês para que vão e deem fruto, e que esse fruto não se perca. Querido, Jesus escolheu você para frutificar, para gerar filhos para Ele. E hoje ainda nos diz: filho, fruto, muitos filhos, muito fruto. Então, essa semana, fazendo esse sermão, eu recorri ao dicionário. Recorri ao dicionário e lá estava: fruto, filho, prole, geração. Aí Deus me trouxe um entendimento que nós somos chamados para gerar frutos, para gerar filhos espirituais para Ele. Fomos chamados para isso. E eu tenho uma pergunta a fazer para você. E quais são os filhos, e quais são os frutos, o que você tem gerado para Deus? O que você tem gerado para Deus? Deus revela esse seu desejo para nós. Precisamos gerar filhos para o Senhor. Ele nos torna crentes com foco. Sabe, temos que ter um foco. Ele nos torna isso. Sabe, querido, pessoas sem foco, elas dão tiro para todo lado e não acerta alvo nenhum. Esses dias eu estava treinando com espingarda de chumbinho, e confesso que eu sou muito ruim
péssimo mesmo. Se dependesse da arma, eu estaria morto. Mas graças a Deus não dependo disso. Mas a pessoa precisa ter um alvo e fixar nesse alvo e acertar o alvo. Pessoas que não alcançam nada, ela não constrói nada, não edifica nada, fica estagnado, pois ela não tem o foco. Por isso, querido, pessoas que vivem assim, tem pessoas que vivem assim, e acabam não produzindo nada para Deus, nada, absolutamente nada, sabe? Deus tem foco, e o crente, como filho de Deus, também tem foco, e sabe, isso é natural na vida do cristão. Deus tem um desejo que todos que estão espalhados na face da terra sejam salvos, e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Esse é o maior desejo de Deus. É o maior desejo de Deus. Sabe aquele marido seu que está perdidão? Ele é alvo de Deus. Sabe aquele filho seu que está lá longe do caminho do Senhor? Ele é alvo de Deus. Sabe aquele esposo seu que está nem aí para Jesus, mas Jesus está assim ligado nele, ele é alvo também da salvação de Jesus. Esse é o maior desejo de Deus. Deus não quer que ninguém se perca, mas sim que todos sejam salvos. As pessoas, houve um tempo no passado que a igreja achava que apenas a santidade era o que agradava a Deus. Então, as pessoas eram salvas, santificadas e ficavam esperando Jesus voltar. Houve esse tempo. Então, naquele tempo, toda a teologia tinha a ver com isso, com a santificação. As pregações, os hinos, tudo tinha a ver com santidade para agradar a Deus. Mas isso estava incompleto, pois para agradar a Deus, não é somente viver de um modo santo, não é. Não é viver apenas de maneira reta, não é. Então, mais tarde, houve uma época que a igreja entendeu que Deus procurava adoradores. Procurava adoradores. Então surgiu aquele mover da adoração, né? Ministério de louvor para todo lado, encontros de adoradores, congressos de adoradores, tudo isso vieram a existir. Mas ainda faltava algo. O principal desejo, querido, do coração de Deus é ter filhos com os quais Ele possa compartilhar a sua glória. Deus deseja compartilhar a glória dEle com a humanidade. E para isso, a humanidade precisa tornar-se filho do Senhor. Mas a glória de Deus, querido, por muitos e muitos anos, tem ficado confinada dentro de alguns filhos. Não tem compartilhado a glória. Ela precisa ser compartilhada. Agora, queridos, a igreja deve entender que Deus quer uma descendência numerosa. Deus quer uma geração de muitos, mas muitos filhos mesmo, pois esse é o grande desejo de Deus. Sabe, aquela aliança que Deus fez lá com Abraão, no capítulo 12 de Gênesis, está valendo para nós nos dias de hoje. Está valendo para nós. Deus quer filhos tão inumeráveis como a areia do mar. Deus quer filhos tão inumeráveis como as estrelas do céu. É o que Deus deseja. Usando a palavra tão inumeráveis quanto as estrelas do céu, olha o que Deus disse a Abraão. Olhe para o céu e conte as estrelas se puder. Eu posso imaginar Abraão conversando com Deus, e posso imaginar lá Abraão tentando contar as estrelas. 1, 2, 3, 4, 5, 98, 508, 997, 1100, perdi a conta, espera aí, vou começar de novo, e 1, 2, 3, 4, não dá, Senhor, não dá para contar, são muitas. Então, ele disse para Deus: ah, Senhor, eu não consigo contá-las, elas são inumeráveis, foi isso que Abraão disse. Então, Deus, recebendo a resposta de Abraão,
Deus realmente deu outra resposta. Pois bem, será esse o número dos seus descendentes? Muitos. Será este o número dos seus descendentes? Inumeráveis. Coisas que você não possa contar. Querido, para isso chegar, precisamos compartilhar. Precisamos gerar novos filhos para o Senhor. Pois Deus deseja filhos. Todo desejo de um pai, de um homem, todo desejo de um homem é ter filhos. Alguns têm muitos filhos. Encher a casa de filhos, né? Quando eu comecei a namorar a Érica, falei assim, vamos fazer logo um time de futebol. Vamos botar todo mundo com a camisa do Botafogo, vamos para o campinho, vamos ganhar todo mundo. Mas infelizmente não foi assim. Mas o desejo era ter muitos filhos. E também esse é o desejo de Deus. Ter muitos, mas muitos filhos mesmo. O que agrada aquele demais por Deus, o que agrada a Deus demais, é que você e eu multipliquemos em filhos espirituais para Ele. Sabe, Jesus disse que a natureza do Pai, ela é revelada quando nós produzimos muitos frutos. Se você quer que a glória de Deus seja revelada na sua vida, querido, você precisa reproduzir. Precisa reproduzir. Olha o que Jesus falou lá em João capítulo 15, versículo 8. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto. Quando nós damos frutos, quando geramos filhos, Deus é glorificado. E eu e você fomos criados para a glória de Deus. Amém? Você foi criado para a glória de Deus. A sua vida, ela tem que glorificar a Deus. O fruto do crente é outro crente. Qual é o fruto do gato? Alguém pode me dizer? É outro gato. O fruto do gato é outro gato. O fruto do homem é outro homem. O fruto do Filho de Deus, querido, é outro Filho de Deus. É outro Filho de Deus. Amados, e eu pergunto a você, onde estão os teus filhos espirituais? Onde estão os teus filhos espirituais? Jesus pagou um preço tão alto, mas tão alto, para poder compartilhar a sua glória conosco. Que preço você tem pagado, ou está pagando, ou que preço você está pagando para entregar a Deus os seus filhos na fé? Que preço você está pagando para ter filhos espirituais? Que preço você está pagando para ter filhos dos seus próprios esforços, nascidos dos seus esforços, nascidos do seu trabalho de parto? Que preço você tem pagado por filhos nascidos da sua dor? Porque nascimento espiritual também gera dor. Gera dor. Eu pergunto, que preço você está pagando para entregar a Deus aquilo que Ele mais gosta? O que Deus mais gosta é de almas, é de vidas se rendendo aos pés dEle. Esse é o desejo de Deus, que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da graça. Então, querido, que preço você tem pagado? Não seja uma pessoa estéril espiritualmente, não seja. A esterilidade, ela tem que ter um motivo, ou melhor, vou mencionar alguns motivos da esterilidade. Primeiro motivo, uma vida completa, falta de conhecimento do Senhor. Primeiro motivo para a esterilidade, uma completa falta de conhecimento do Senhor. Quando o crente não dá fruto, preste bem atenção, quando o crente não dá fruto, quando o crente não gera filhos para Deus, isso é devido, em primeiro lugar, à falta de conhecimento de Jesus. Não gera porque não conhece a Jesus. Não gera porque tem uma visão limitada de Jesus. Não gera porque tem um conhecimento superficial de Jesus.
Não gera porque não conhece os desejos de Jesus, não conhece os anseios de Jesus, e não conhece a vontade de Jesus. Não conhece porque também está sem contato com Jesus. Sabe, querido, para haver fruto, precisa haver contato. Para gerar filho, precisa haver conhecimento com Jesus. Eu me lembro certa vez que, indo para São Francisco, do Itabapuana, o pessoal achou que era lá para os Estados Unidos, né? Itabapuana, São Francisco. Fui ali em São Francisco certa vez, tem que explicar, né, gente? Fui ali em São Francisco e, a caminho de São Francisco, eu me deparei com uma cena curiosa. Estava indo e, de repente, vi uma plantação de maracujá. E estava um grupo de homens e mulheres no sol escaldante, como de Itaperuna, sabe? Como de quinta-feira, passado assim, quase 45 graus, né? Então, aquele sol escaldante, eu falei assim, meu Deus, o que esses homens estão fazendo ali? E eles estavam se esfregando o dedinho nas flores, para um lado e para o outro, e assim, pegava assim, fazia. Eu fiquei, o que estão fazendo? Sabe, querido, eu fiquei indignado, que estavam pegando as flores do maracujá e passando de flor em flores, um pozinho e tal. Não entendi nada. Então, uma pessoa me parou e explicou, olha só. Eles estão, na falta da mamangava, alguém sabe o que é isso, gente? Não, né? Na falta da mamangava, que é este inseto grande aqui, ó, feio, mas muito importante para a polarização das flores, esse inseto grande, abelhudo, eles estão, na falta deles, estão indo com dedo e dedo nas flores, fazer contato com a flor para que ela fique polinizada, para que ela fique fecundada, para gerar frutos, porque esse contato tem que haver para gerar frutos, tem que haver. Então, quando o crente está distante de Jesus, ele não pode gerar frutos. Longe de Jesus, você não dará fruto. Ele não pode gerar fruto porque precisa de contato para que o fruto possa ser produzido. Então, querido, decorrente a isso, vem também o segundo motivo para a esterilidade espiritual, que é a falta de intimidade com o Senhor. Falta de intimidade com o Senhor. Sabe, filhos, eles são frutos da intimidade. Todo mundo aqui sabe, né, que o homem tem uma semente que é colocada dentro da mulher, fecunda o óvulo, daí gera um filho, uma criança, gera um fruto. O filho, ele nasce de uma intimidade de um casal, ou seja, entre o homem e uma mulher. Tem que deixar bem claro isso, né? Deixar bem claro, entre um homem e uma mulher. Por isso, querido, podemos até conhecer Jesus, mas se nós não buscarmos intimidade com Ele, então haverá ausência de fruto, haverá ausência de filhos. Ninguém concebe sem intimidade. Crentes sem intimidade com Jesus, infelizmente, é um crente estéril. Aí eu pergunto, e como nós buscamos intimidade com Jesus? Como você pode buscar intimidade com Jesus? É simples, muito simples. Para buscar intimidade com Jesus, basta você ter uma vida de oração. Orando é que tem intimidade com Jesus. É lendo a Bíblia que você vai ter intimidade com Jesus. É adorando a Deus que você terá intimidade com Jesus. É compartilhando Jesus com outras pessoas que você terá intimidade com Jesus. Agora, não podemos fazer isso apenas uma vez por semana. Não podemos fazer apenas nos cultos semanais, aos domingos. Não podemos fazer isso apenas nas células. Sabe, querido, intimidade, ela surge no momento, não surge apenas em um momento, mas sim, a intimidade, ela é resultado de encontros diários com Jesus. Quanto mais tempo passar com Jesus, mais íntimo dele você fica. Sabe, Jesus quer que você seja íntimo dele. Eu gosto muito
naquela passagem, quando Jesus, ele vai lá para o Getsemane, porque ali eles levam os três mais íntimos, né? Pedro, Tiago e João, os mais chegados. Querido, precisamos ser como Pedro, como Tiago e como João, chegado de Jesus. Jesus tem que chegar assim, ó, aí vem meu chegado aí, aí vem meu íntimo. É o que Deus deseja de nós, que sejamos íntimos dele, íntimos de Jesus. Intimidade, ela é resultado de encontros frequentes, diários, momentos que passamos na presença do Senhor Jesus. E assim, não são momentos que tem muito blá 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 e pouca substância, tem que ser momentos bons, proveitosos, sabe? Existem por aí muitas pessoas que participam de cultos, que cantam, que oram, que pulam, que dançam, mas sem nenhum movimento espiritual. Infelizmente existe. E isso não produz nenhuma intimidade com Jesus. Não produz. A psicologia, ela ensina que a intimidade, queridos, ela surge quando as pessoas são capazes de comunicar abertamente e honestamente, dividindo não apenas carinho, mas sim segredos, pensamentos mais íntimos. Sabe, igreja, nós precisamos e devemos buscar intimidade de Deus, ser mais íntimo de Deus. Sabe aquele quarto de escuta? É para isso. Aquele cantinho de escuta que você tem lá na sua casa, é para isso, para intimidade com Deus. Sabe aquele encontro da célula toda semana? É para isso, para buscar intimidade com Jesus, intimidade com Deus. Os cultos que nós temos aqui na igreja são para isso, para nos envolvermos por inteiro, para termos intimidade com Ele. Queridos, se nós mergulharmos na presença de Deus e dividirmos com Ele os nossos pensamentos íntimos, então ganharemos intimidade, e através dessa intimidade conseguiremos muitos frutos, muitos filhos espirituais para Deus. O outro motivo para a esterilidade é a enfermidade. A enfermidade. Existem três doenças que podem causar esterilidade espiritual, ter uma vida estéril espiritualmente. Primeiro, ter uma vida egoísta. Ter uma vida egoísta. Se é um cristão egoísta, que leva em conta apenas o seu bem-estar próprio, que pensa somente na sua satisfação, que só olha para o seu próprio umbigo. Eu pergunto, quem disse que temos que ter tudo? Quem disse? Quem disse que tem que ser do jeito que nós projetamos? Quem disse? Querido, o egoísmo é uma doença que não permite a geração de novos filhos para Deus. Não permite. Sabe, a célula vai lá, combina uma caminhada de oração pelo bairro, para abençoar a comunidade, para abençoar o povo. Aí chega aquele cristão egoísta. A caminhada é para poder repreender o espírito mau, é para poder repreender a incredulidade do lugar, é para poder repreender a indiferença espiritual do lugar. Aí o cristão egoísta, ele chega e diz, que chato. Vou cansar os meus pés. Mas logo esse horário, o sol está quente, horário de verão, está muito cedo, é de madrugada ainda, 8 da manhã, é de madrugada ainda. As minhas sandálias podem arrebentar, eu não aguento. Enfim, o cristão egoísta, ele vai criar empecilho para tudo, para poder não ir. E uma outra doença que impede a geração de filhos também é a gravidez abortiva. Me refiro à falta de paciência com o novo convertido. Infelizmente, o novo filho espiritual está sendo gerado. O nome dele aparece na lista da bênção, lá no seu encontro de célula. E ele começou a participar da célula, toda semana. Vem à igreja, na hora do apelo ele levanta a mão,
decidindo seguir a Cristo, mas em cima da casa dele, lá está a carteira de cigarro. Tem uma latinha de cerveja lá na geladeira. No porta-luva do carro, está lá um jogo de baralho. Os CDs de música são de mau gosto. E você para conversar com ele, certa hora, vem uns palavrões, palavras torpes. Aí você se enerva e enche de impaciência e começa a cobrar coisas que o novo crente, que ele ainda não sabe. Sabe, querido, precisamos ter paciência com os novos decididos, com os novos crentes, com os filhos. Lá em casa, meu filho está com 3 anos de idade. E ele fala assim: amor, tem paciência com ele é novinho ainda, é criança. Eu fazia pior. Então vamos ter paciência. Então o filho precisa ser discipulado, precisa ser treinado, aprender com os pais. Irmãos, muitas das vezes nós cobramos algo do novo convertido, do filho mais novo, aquilo que ele não aprendeu ainda. O crente chegou agora, nós queremos que ele já faça isso, faça aquilo. Eu lembro que quando eu fui para o seminário, segundo dia de aula no seminário, logo veio uma pergunta teológica para mim responder de um adolescente. Pô, tu é seminarista? Poxa, entrei ontem. Entrei ontem. Então, assim, as pessoas querem que você se amadureça logo. Então, isso leva tempo. Então, temos que preservar e cuidar dos filhos espirituais. Mas, muitas das vezes, queridos, nós queremos que o novo crente, que o crente convertido, novo convertido, seja transformado e liberto de um dia para a noite. Isso é um processo. Salvação é um processo. Santidade é um processo. Mudança de vida é um processo. Deixa Deus trabalhar. Mas aí nós apressamos. Queremos nos mover mais rápido do que o Espírito Santo de Deus. Cobrando do novo convertido um novo vocabulário, novos hábitos, mudança rápida, radicalmente. Nós, crentes mais velhos, precisamos, queridos, ser pacientes com os novos crentes, amém? Precisamos ter paciência com eles. Eles são novinhos, são bebês na fé. Eu lembro da passagem lá que Paulo fala com Timóteo, meu filho na fé. E Paulo vai ensinando a Timóteo tudo o que ele precisa. E logo depois Timóteo se torna um grande homem de Deus, um grande pregador da palavra de Deus. Precisamos ser como Paulo para Timóteo. A terceira doença é a gravidez falsa. A gravidez falsa. Isso acontece, é uma doença psicológica. Ocorre quando mulheres com desejo intenso de engravidar, desejo crônico de engravidar, passam a desenvolver sintomas de gestação. O próprio útero, ele cresce, dando a falsa impressão que há um feto em seu interior. Espiritualmente, queridos, ao invés de gerar filhos espirituais, existem muitas coisas que o crente se apega e não abre mão dessas coisas e passa a ocupar o seu espaço no seu útero espiritual, podemos assim dizer, dando a sensação de gestação, mas na verdade é uma geração sem fruto, é só impressão, é uma gravidez espiritual de mentirinha. Isso ocorre quando o crente tem outras prioridades. Ele quer muito, sabe? Quer muito ganhar a alma para Jesus. Quer muito povoar os céus. Mas tem um desejo ardente de gerar filho para Deus. Mas fica em casa, lê um livro, assiste um filme sozinho, cuida da casa, cuida do jardim, tem até sintomas de gestação, quer muito, mas vive passando por alto do foco de gerar filhos para Deus, porque nunca tem tempo para fazer amizades
com aqueles que não conhecem a Deus. Vivem tão ocupados com as coisas que não têm tempo para poder buscar outras pessoas que não conhecem a Deus. Não tem tempo para poder gerar. Gerar filhos requer tempo. Gastar tempo. Talvez 9 meses, 1 ano, 2 anos, talvez a vida toda, nós precisamos gerar filhos. Mas a esterilidade tem também outro motivo, que é o egoísmo. O egoísmo. O crente que tem intimidade com Deus, o crente que toca a presença de Deus, o crente que conhece a Deus, mas é egoísta, infelizmente, ele não produz fruto. Não produz fruto. Sabe, Abraão, ele levou décadas tentando gerar filhos. Décadas. Abraão, ele era um adorador impressionante. Abraão andava certinho, em retidão, alinhado com Deus. Abraão era um homem de boas obras. Abraão era bondoso demais. Abraão era cheio de cuidados. Mas, querido, a Bíblia não põe foco nisso. Deus está interessado em que filhos sejam gerados na proporção de Gênesis 15, versículo 2, inumeráveis como a areia do mar, inumeráveis como as estrelas do céu. É isso que Deus quer. Sabe, Deus precisou tratar o egoísmo de Abraão, mandando que ele sacrificasse sobre o altar o Isaque, o filho da promessa. Olha o que Deus disse a Abraão, lá em Gênesis capítulo 22, versículo 2. Pegue agora Isaque, o seu filho, o seu único filho, a quem você tanto ama, e queime o seu filho como sacrifício. Queime o seu filho como sacrifício. Era uma prova, era um tratamento que Deus aplicava em Abraão, pedindo aquilo que ele mais amava, aquilo que era mais precioso para ele. Irmãos, se formos egoístas, nós não iremos gerar filhos na fé. Vai ter jejum combinado na célula, você não vai se envolver. O líder vai pedir para o pessoal fazer contato com os não crentes, da lista da bênção durante a semana, e você não vai estar nem aí. A célula vai convidar os amigos para um churrasco, e você não se interessa pelos amigos da célula, ou seja, pelos amigos incrédulos, mas sim pelo churrasco, com certeza você vai interessar. Isso é normal. Esse egoísmo tira o poder, sabe, querido, de nós gerarmos filhos, tira o poder até mesmo de uma célula multiplicar, crescer, porque precisamos, querido, crescer e multiplicar. Essa é a ordem que Deus nos deu lá em Gênesis. Encham a terra. Precisamos também encher o céu. Precisamos povoar o céu. Esse egoísmo, querido, ele tira o poder do crescimento. Ele remove a capacidade de gerar filhos espirituais para Deus. E para terminar, queridos, eu pergunto, mais uma vez, onde estão os teus filhos espirituais? Onde estão? Porque gerar novos filhos para Deus, querido, é a nossa missão. Gerar filhos para Deus, esse é o foco da nossa vida. Gerar filhos para Deus. Mas, infelizmente, por vários motivos, se adquire a esterilidade. A falta de conhecimento de Jesus, a falta de intimidade com Jesus, a enfermidade, o egoísmo da alma humana. Porém, nesta manhã,
Eu desafio você a ter filhos espirituais. Eu desafio você a ter filhos na fé, que seja gerado por você mesmo. Crentes novos gerados por você, que sejam fruto da sua dor, que sejam fruto das suas lágrimas, que sejam fruto dos seus esforços, que sejam fruto do seu próprio trabalho de parto. Aliás, você já presenciou um trabalho de parto? Alguns não têm coragem, tenho certeza. Fiquei nervoso. Eu lembro que quando meu filho nasceu, na semana antes, eu conversei com a médica, falei que queria entrar no centro cirúrgico. Ela falou assim: olha, se você estiver calmo no dia, eu deixo. Porque eu estava tão apreensivo, tão ansioso, que ela falou assim: mas vai desmaiar lá, vai dar trabalho para a gente. E eu fiquei assim preocupado, falei assim: não, eu quero muito presenciar esse momento. Sabe, é um momento tenso, um momento exaustivo, de dor, de cansaço, mas que logo é maravilhosamente recompensado com o nascimento do bebê. Aqueles que são pais, que já presenciaram isso, sabem disso. É maravilhoso. Então a alegria, ela toma conta do ambiente. A equipe médica vibra. A enfermaria vibra. O pai, então, ele pula, quase quebra tudo dentro do centro cirúrgico. E a mãe, então, ela chora de emoção. É uma emoção que não tem como descrever. Gerar filhos. Eu desafio você, como crente, que quer agradar a Deus, gere filhos espirituais para Ele. Eu desafio você, a hoje, a gerar filhos espirituais para o Senhor. Abaixe sua cabeça. Feche seus olhos. Eu quero lançar um desafio para você nesta manhã. Que ao sair daqui, que hoje à tarde, você possa rever a sua lista de oração, reveja a sua lista de oração, reveja a sua lista de amizade, escolha uma pessoa para investir na vida dela, ore por ela, alguém que você quer se achegar mais, alguém que você quer conversar, até mesmo brincar e testemunhar de Jesus, alguém que, para você sofrer dores de partos, para o novo nascimento. Eu desafio você a agradar a Deus. A agradar a Deus. E sendo assim, queridos, se nós, como igreja, de fato vivermos uma vida que vai gerar muitos filhos, e eu estou profetizando nesta manhã, que esta igreja ela vai fazer assim, ela vai agradar a Deus, vai gerar filhos, muitos filhos, para a glória de Deus. Essa igreja ela vai ter tantos filhos que vai ter seus cultos superlotados, abarrotados de gente nascida de novo, gente que será gerada por filhos de Deus, gente que será concebida para Jesus, para a glória de Deus. Eu desafio você a focar no seu chamado para gerar filhos para o Senhor. E que este filho, quando chegar no céu, ele possa te abraçar e dizer: muito obrigado.
pai espiritual. Sabe, querido, porque o que Deus mais se agrada é que novos filhos sejam gerados para Ele. Deus, como igreja do Senhor, o nosso maior desejo é agradar o Teu coração, é agradar ao Senhor, é fazer com que o Senhor Deus possa abrir os céus e repetir a palavra que o Senhor disse para Jesus, quando Ele estava batizando lá no Rio Jordão: estes são os meus filhos queridos, filhos preciosos, filhos amados, em quem tem me dado alegria. Pai, queremos ser essa geração de filhos que vão gerar filhos para o Senhor. Pai, queremos ver, Deus, a Tua casa cheia de filhos, porque lugar de filhos é na casa do Pai. Pai, em nome de Jesus, coloque em nosso coração um desejo ardente pelos perdidos, que o nosso coração possa doer pelos não alcançados, pelos nossos amigos da escola, da faculdade, do trabalho, pelos nossos parentes, vizinhos que não conheçam o Senhor, que através de nós, eles possam se tornar filhos do Senhor, e para a glória do Senhor. Coloque nos nossos corações, ó Pai, esse desejo, hoje, no nome de Jesus. Amém e amém.